seja bem-vinda. Mais alguém? Acredito que não. Seja muito bem-vinda aqui na nossa casa, na nossa família. E o nosso papel como família é direcionar todas as pessoas para Jesus Cristo, porque Ele é o centro de todas as coisas. Nós somos a Anglicana Ressurreição, uma família para vencer. Então seja muito bem-vinda aqui na nossa casa, na nossa família. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou pastor aqui da Igreja Ressurreição Pomos. E hoje Deus ele quer ministrar no nosso coração algo muito importante da nossa vida. Hoje a gente vai falar um pouco sobre gratidão. Gratidão e sobre ter uma vida mais que abençoada. Eu tenho clara convicção que todo mundo que está aqui deseja ter uma vida mais que abençoada. Amém? Glória a Deus. Porque é o desejo do nosso coração ser abençoados por Deus. Mas para que a gente viva essa vida abençoada, a gente precisa tirar os olhos da ingratidão, os olhos da escassez e começar a ter um olhar de abundância, um olhar voltado para Cristo, um olhar voltado para a mordomia de Cristo, entendendo que eu e você, nós somos mordomos de Deus aqui na terra. O mordomo recebe algo de alguém para cuidar e depois vai devolver para o dono. Então, essa é a minha e a sua vida. Nós somos mordomos de Deus aqui na terra. Esse corpo que você tem, os recursos que você tem, a sua vida, foi tudo Deus que te deu e nós precisamos e vamos devolver e prestar contas a Ele. Então, o tema da mensagem hoje, nessa noite, é: seja grato e não reclame. E não reclame. Olha para a pessoa que está do teu lado, toca nela e diz: não reclame. Para outra pessoa e diz: não reclame. Sabe qual é o grande problema nosso? Nós somos excelentes em reclamar daquilo que talvez não aconteceu. Você pode pensar que a gente reclama de tanta coisa? Principalmente quando algo não acontece como a gente desejou, quando você planejou, quando você talvez planejou a sua semana todinha e tudo fugiu do seu controle. E Deus ele colocou essa mensagem no meu coração, porque essa foi uma daquelas semanas que muita coisa que eu planejei não aconteceu. Muita coisa do meu dia deu errado, eu vi misericórdia, Senhor. E a gente começa a olhar com um olhar de escassez, com um olhar daquilo que não aconteceu, a gente começa a reclamar. E a gente precisa ter um olhar diferente para tudo que a gente vai fazer. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12, coloca aí na tela, por favor, irmão, Filipenses 4, 12. Veja que coisa interessante que Paulo, ele nos apresenta a importância de ter um olhar diferente, uma visão diferente das coisas que acontecem ao nosso redor. Paulo fala assim, eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Então Paulo ele apresenta os dois lados da moeda, os dois lados da vida. Ele fala, olha, eu já tive situações que eu estava com extrema necessidade, mas eu também tive situações que eu tinha em abundância. E muitas vezes assim é a nossa vida. Talvez você enfrentou um momento de fartura, mas talvez hoje você está enfrentando um momento de escassez na sua casa, na sua família, na sua vida. E ele continua dizendo algo interessante que eu e você precisamos aprender, porque ele aprendeu. Ele fala aqui, eu aprendi a passar por toda e qualquer situação. Ele diz que aprendeu a passar por toda e qualquer. Não é só situação boa, não é só situação de abundância, mas é toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Que chave é essa, Paulo? Onde foi que você aprendeu? O que é que eu e você nós precisamos aprender? E o versículo seguinte ele traz essa chave, ele diz: porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Então ele tem um entendimento, não de escassez, não de orfandade, mas de filiação. Ele sabe de onde vem toda a força dele, toda a capacidade. E isso ensinou ele a ter um coração grato. E nessa noite eu e você nós precisamos ter esse coração grato, esse olhar de gratidão, esse olhar com uma visão diferente. O autor de Hebreus capítulo 13, no versículo 5, ele fala algo semelhante, que nós também precisamos aprender. Hebreus 13, 5. Ele diz assim, conservem-se livres do amor ao dinheiro. Então, Cristo não recrimina o dinheiro, não é problema ter dinheiro, não tem
problema nenhum em você ter dinheiro. Tem muita gente que acha que ser cristão é precisar viver na miséria, você precisa abandonar toda a riqueza da sua vida, e não é isso. Mas o autor está falando, olha, você precisa conservar, guardar o seu coração livre do amor ao dinheiro, não é do dinheiro. O problema é quando o dinheiro tem um lugar central da sua vida, você não pode amar o dinheiro não pode ser o dono. E ele continua falando, e contentem-se com o que você tem. E isso é uma chave muito importante para a nossa vida. O nosso maior problema muitas vezes é não se contentar com o que nós temos. E muitas vezes está com um celular que funciona, é bom, mas você não se contenta com aquilo que você tem e começa a olhar com o iPhone 17 Pro Max que a irmã comprou. Você começa a reclamar, você começa a tirar dinheiro de onde não tem para comprar algo que você não precisa. E esse é o grande problema quando a gente começa a viver uma vida de comparação. Você começa a querer gastar um dinheiro que você não tem para tentar chamar a atenção de alguém que nem está nem aí para você, e você começa a focar dessa forma. E a Bíblia está nos orientando, comece a se contentar com o que você tem. Porque Deus mesmo disse, veja o que Deus disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. A promessa de Deus é: eu vou te dar tudo que você quer, você vai ter com abundância. Não é isso. A promessa dele é de presença. Eu vou estar sempre com você, eu nunca vou te abandonar. E isso já é o suficiente para você se contentar. Amém? E nós precisamos começar a olhar dessa forma. E eu pergunto a você nessa noite: como está o seu coração? Se você parasse para analisar nessa noite, como é que está o seu coração? É um coração grato? É um coração satisfeito? Ou é um coração insatisfeito? Um coração que reclama de todas as coisas? Como está o seu coração? Talvez você está reclamando por tudo. Você reclama de tudo que você queria que aconteceu, mas não aconteceu. Eu queria que o irmão colocasse uma foto aí. Eu queria que você olhasse essa foto. E como você se sente ao olhar essa realidade que vai estar nessa foto. Veja, essa foto ela é uma foto de uma cidade no período de guerra do Iraque que está acontecendo ainda. Então, uma foto que mostra um estado de miséria deplorável. E talvez você reclamou hoje porque o seu pai ou sua mãe não fez a comida que você queria, ou porque sua esposa talvez não preparou da forma que você gostou, faltou um pouquinho de sal e você reclamou hoje. Você talvez ficou reclamando porque o teu chuveiro elétrico parou de funcionar, uma luz queimou, porque você queria comprar algo e não conseguiu. Já parou para pensar que existem situações que estão extremamente pior do que aquilo que você está vivendo e você prefere continuar vivendo com um coração de ingratidão? Posso acender a luz agora, irmão? Pode tirar foto? Existe algo poderoso num coração agradecido. Você nunca vai mudar uma realidade reclamando dela. Você nunca vai mudar uma realidade quando você só reclama. Quer ver um exemplo? Se você pegar os seus boletos, a sua conta para pagar, o seu cartão, a fatura, e você botar lá em cima da mesa e começar a reclamar com ela, a brigar com ela vai ser paga sozinha? Não vai. E ela nem vai sumir. Ela vai continuar lá na sua mesa para você pagar. Porque reclamar não muda situações. Reclamar não muda realidades. Já parou para pensar que pessoas que preferem viver na reclamação nunca conseguem atingir o seu potencial? Provavelmente, quem sabe quem foi Leonardo da Vinci aqui? Muita gente sabe. Um pintor renomado. Existem vários relatos sobre a vida dele. Mas quem conhece o nome de um crítico de Leonardo da Vinci? Provavelmente você não conhece. Porque reclamar nunca muda realidades, nunca muda histórias. Pergunta bíblica, a escolinha bíblica que a gente ainda vai começar. Qual foi o nome dos dois espiões que foram lá na Terra Prometida e voltaram com um relato positivo, e esses entraram na Terra Prometida
prometida. Qual foi o nome dos dois? Josué e Caleb. Ó, que bênção. Todo mundo está estudando a Bíblia. Agora, outra pergunta bíblica. Me diga o nome dos 10 espiões que foram lá na Terra Prometida e voltaram com um relato negativo. Alguém sabe o nome dos 10? Não. Porque quem reclama não interfere na realidade. A gente não sabe quem foi os 10 que ficaram reclamando. A gente sabe que eles não adentraram na Terra Prometida. Eles não conseguiram acessar a promessa, porque eles preferiram ficar criticando. E hoje, na nossa época, nós somos excelentes em reclamar, em buscar talvez os nossos direitos, não tem nada errado nisso. Muitas vezes a gente está procurando ouvidoria de várias coisas para fazer reclamação de coisas que não saíram como você gostaria. E você pode acessar a ouvidoria, você pode ligar para a ouvidoria se você comprou um produto e veio defeituoso. Mas o grande problema, sabe qual é, Douglas? É que quando tu casar, que Ana estiver usando muita fatura do cartão, tu não tem como ligar para a ouvidoria para resolver essa dúvida. Não é verdade? E sabe qual vai ser o problema, Ana? É que quando o Douglas não quiser ajudar em casa lavando o prato e varrer a casa, não tem como você reclamar para a ouvidoria também. Não tem ouvidoria para isso. E reclamar talvez não vai mudar a situação, a realidade da sua casa. Reclamação é consequências diretas de mau humor. Reclamação traz atrito para as relações. Reclamação traz ansiedade para você, porque você começa a focar sempre na escassez. Quer um conselho para diminuir as reclamações? Pare de focar no problema. Pare de focar no problema. Pare de focar naquilo que você não tem. Pare de financiar coisas que você não consegue pagar. Você vai diminuir as suas reclamações quando você trazer essas atitudes práticas para a sua vida. Nós precisamos fechar as portas da reclamação na nossa vida. Veja que o livro de Salmo 100, versículo 4 e 5 nos fala. Salmo 100, versículo 4 e 5, veja o que ele diz: entrem pelas suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e é eterno, permanece para sempre. Então, como é que eu e você estamos entrando pelas portas? Como é que você entra pelas portas da igreja? Talvez você entre com um olhar de reclamação, porque talvez a irmã não abriu a porta para você entrar e você já começa a criticar. Fulano abriu a porta para a pessoa, mas quando eu fui passar, ela não abriu. Você talvez comece reclamando, como as pessoas talvez não falou com você quando você chegou. Como é que você entra pela porta da sua casa? Você já começa a procurar o que está errado para começar a reclamar? Ah, a sandália está aqui onde não deveria, está um pano aqui, está a cadeira fora do lugar. Como é que você tem entrado pelas portas da sua vida, do seu trabalho? A Bíblia está nos orientando. Entrem com louvor e ação de graça, e não com escassez, e não com reclamação. Eu convido você agora para a gente analisar como está o nosso coração, e vamos fazer a leitura hoje dessa noite, que se encontra lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 15 ao 23. Quem tiver com a sua Bíblia em papel, você pode abrir. Se tiver com o seu smartphone, você pode acessar a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 15 até o 23. Se tiver sem Bíblia e sem smartphone, você pode nos acompanhar. Vai estar aí na tela, na versão que nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Versículo 16 diz: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas
as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E essas são as palavras da salvação, e por ela a gente dá graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado até pelas coisas que não aconteceram. Muito obrigado pelas coisas que fugiram do nosso controle. Muito obrigado porque nós sabemos, Pai, que todas as coisas elas cooperam para o bem, Pai. Então nos ajuda nessa noite a ter um olhar diferente sobre tudo que acontece ao nosso redor. A ter um olhar de gratidão, Senhor. Então que essa palavra ela fale ao nosso coração, não apenas aquilo que nós desejaríamos escutar, mas aquilo que nós precisamos ouvir essa noite, Pai. Então que eu seja apenas um canal para trazer a tua mensagem, a tua palavra para o teu povo, mas que o meditado do meu coração e o fala da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença. Rocha minha, Redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Então, gente, nessa noite, para que a gente tenha uma vida mais que abençoada, para que a gente viva com mais gratidão e menos reclamação, a primeira coisa que nós precisamos escolher é escolha retribuir em níveis mais elevados. O Evangelho cristão, ele nos ensina a não devolver apenas aquilo que o mundo espera, mas devolver em um nível muito mais elevado. E essa é a grande diferença do Evangelho. E é por isso que Jesus fala, quando alguém te bater de um lado da face, entrega o outro lado, dá a outra face. Veja que coisa tão estranha para quem está no mundo. Porque quando você era criança e teu pai e tua mãe te ensinou, muito provavelmente se algum coleguinha bater em você na escola, bata de volta, porque se chegar apanhado, vai apanhar de novo. E essa foi a máxima que te ensinaram em casa. Você precisa devolver, você precisa revidar. E aí vem Jesus Cristo e te ensina algo totalmente diferente. Um reino de ponta cabeça. Ele diz, olha, quando te baterem na face, você precisa dar a outra face. Você apenas precisa dar aquilo que tem dentro do seu coração. A Bíblia fala que aquele que te machucou, aquele que magoou o seu coração, não é para você guardar mágoa e rancor, mas você precisa perdoar essa pessoa. Não só perdoar, você precisa amar os seus inimigos e orar pelas pessoas que perseguiram você. E isso é um padrão muito elevado de vida. Como assim? Eu vou precisar amar os meus inimigos, Deus. E não só isso, eu preciso estar orando pelas pessoas que têm raiva de mim, as pessoas que querem ver o meu mal. Mas você precisa entender que para o reino de Deus o padrão é totalmente diferente. Não é apenas não desejar o mal, mas é devolver o mal com bem, é fazer diferente, é mostrar um nível totalmente diferente. É isso que Deus espera de mim e de você. É algo totalmente diferente. Por isso que o versículo 15 da passagem que a gente leu diz assim: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre. Então precisa ser bondoso sempre. Não é quando você quer, não é quando você acordou de bom humor, não é quando você não estiver na TPM, mas é sempre. Então na TPM, mulheres, você precisa ser bondosa com seu marido. Mesmo que você queira pegar ele pelo pescoço e apertar, mesmo que você quisesse matar ele, você precisa ser bondosa. A Bíblia nos ensina que nós precisamos ser bondosos sempre, uns com os outros e para com todos. E esse é um nível totalmente desconhecido pelo mundo, mas é um nível que precisa ser conhecido para a igreja. Nós precisamos viver um padrão totalmente diferente e elevado, porque essa é a comissão de Cristo para mim e para você. Então, se você deseja viver uma vida com mais gratidão e menos reclamação, você precisa retribuir no nível
nível mais elevado. Então, quando alguém criticar você, quando alguém ofender você, quando o seu líder falar mal com você, quando alguém for ignorante com você, você vai retribuir, não mal com mal, mas com um padrão elevado, mas vai retribuir com mal com bem. E é isso que nós precisamos aplicar. Se você deseja ter essa vida mais que abençoada, você precisa devolver, retribuir um nível mais elevado, mas em segundo lugar, você que deseja ter uma vida com mais gratidão e menos reclamação, escolha, independente das circunstâncias, escolha a alegria. Se você deseja ter uma vida mais abençoada, uma vida mais grata, você precisa sempre escolher a alegria. Entenda, a alegria não é apenas um sentimento, mas a alegria também é uma decisão. Claro, você precisa se esforçar para evitar problemas, mas você precisa decidir viver sempre a alegria de Deus. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós precisamos escolher viver essa alegria constantemente, porque se você vive essa alegria, mesmo que o orçamento da sua casa esteja apertado, você vai continuar alegre, porque a alegria é uma decisão. Porque você lembra que a alegria do Senhor é a tua força, é a alegria que vai te dar força, é Deus que vai te dar força, mesmo quando a sua saúde não estiver muito bem, não estiver como você desejava, mas você vai escolher viver com alegria, independente das circunstâncias, mesmo que tenha crise em casa, você vai escolher a alegria, porque ninguém pode roubar a alegria da sua salvação, amém? Por isso que Paulo fala no versículo 16 que a gente leu: alegrem-se sempre. O interessante é que essa palavra sempre, para as professoras de português que estiverem aqui, essa palavra sempre é um advérbio de tempo. Então Paulo está falando que a nossa alegria precisa ser a todo tempo. E esse advérbio também ele tem um poder de circunstâncias. Ele fala que independente das circunstâncias, porque a gente precisa estar alegre não só nos momentos bons, mas também nos momentos ruins, ou qualquer momento da sua vida, a qualquer tempo da sua vida, você precisa estar alegre. E a gente precisa entender que quando a gente fala que não é só um sentimento, mas é uma decisão, e Paulo acertadamente ele coloca esse alegrem-se sempre no imperativo, para que você entenda que você é que precisa se alegrar. Você não precisa depender das notícias que estão ao teu redor. O teu problema, o nosso problema muitas vezes é que ao acordar, você pega o telefone e você vai lá no feed do teu Instagram e você se alimenta de várias e várias notícias, e essas notícias já têm o poder de afetar o teu dia. Então você poderia ter um dia muito bom, mas você viu que, sei lá, aumentou o preço do combustível, alguém morreu, teve crise, não sei aonde, você diz misericórdia, acabou o seu dia. Porque você precisa escolher a alegria que vem de Deus. Escute isso, guarde no seu coração. Se você não tem algo hoje, existem duas razões para você não ter esse algo hoje. A primeira razão para você não ter é porque você não precisa. Essa é a primeira razão. E a segunda razão é porque provavelmente você não é capaz de administrar. Então, se você não tem algo hoje, é porque você não precisa, e provavelmente porque você não é capaz de administrar. E é por isso que a Bíblia nos orienta aí. Davi fala isso no Salmo 23 e ele diz: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Então, quando o nosso coração está totalmente voltado para Deus, o foco é Deus e não as circunstâncias, eu não vou ter falta de nada. Porque se eu não tenho algo agora, é porque eu não estou precisando agora, e Deus sabe o porquê Ele não nos deu. Então guarde isso no seu coração. Se você deseja uma vida mais que abençoada, uma vida mais grata, com menos reclamação, escolha retribuir em um nível mais elevado, e independente de qualquer circunstância, escolha a alegria. Terceiro lugar,
Desenvolva uma vida habitual de oração. Desenvolva uma vida habitual de oração. Sabe qual é um antídoto eficaz para a reclamação? A oração. E sabe qual é o problema? Que a maioria dos crentes hoje, dos cristãos hoje, não ora. E talvez a nossa oração está sendo aquela oração de 2 minutinhos rapidinha para dormir e 2 minutinhos rapidinha para agradecer quando você acordou. Talvez essa tenha sido a sua oração. E aí o grande problema é que a gente acha que isso é mais do que suficiente. Ah, pastor, eu estou orando para dormir, estou orando para acordar. Quem vive em oração vive na força do Senhor. Porque mesmo passando por tempestades, ele sabe de onde vem a força dele, que não é dele, mas é de Deus. Quem vive uma vida de oração, ele não vive aparentando que está passando por vale sombrio de sombra e de morte. Quem vive em oração só reclama para a pessoa certa. E talvez o teu problema é que você não está orando e você está reclamando para todo mundo. Você é aquela pessoa que reclama da sua vida, que nada dá certo para todo mundo. Em vez de reclamar apenas para a pessoa certa. Veja que coisa interessante, a mulher sunamita, que depois de Eliseu visitar a sua casa, ela tinha o desejo de engravidar, ela não podia, ela teve um filho. E depois daquele filho, como está uma criança já crescida, ele tem uma dor de cabeça muito forte, volta para casa e ele morre. E quando o marido chega em casa, aquela mulher, ela não reclama do marido. Veja que coisa interessante. O filho daquela mulher morreu. O pai estava lá também. E ela não reclama para ele. Ela apenas pede para ele preparar o jumento, porque ela ia ter que visitar o homem de Deus. Eu, como assim? Hoje nem é sábado, nem é lua, não sei o quê. Ela falou, não, eu vou lá falar com ele. Mas ela não reclama. E o interessante é quando ela está no caminho que Eliseu e Geazi vê que ela está chegando, Eliseu vai lá na mulher, pergunta se está tudo bem com ela, pergunta se está tudo bem com o marido dela, e pergunta se está tudo bem com o filho dela. E quando Geazi chega lá no meio do caminho e pergunta, ela diz, vai tudo bem. Imagina você passando por a maior tempestade da sua vida, o seu filho morreu. Imagina, você perdeu o seu filho, uma criança, e alguém pergunta a ela, está tudo bem contigo? Ela, está tudo bem. Mas quando ela chega diante de Eliseu, o homem de Deus, ela rasga o coração, porque ela reclama para a pessoa certa. Ela reclama para quem poderia de fato resolver o problema dela. E muitas vezes, porque você não ora, você está reclamando para todo mundo. Você precisa abrir o seu coração para Deus e confiar em pessoas que podem te ajudar a resolver esse problema. E a oração é a chave que muda tudo isso. Por isso que Paulo fala no versículo 17 de 1 Tessalonicenses 5, que a gente leu, diz assim, orem constantemente. Orem constantemente. Isso fala sobre regularidade. A minha oração, ela precisa ser todo dia, ela precisa ser constante. Quando a gente olha para Cristo, que é o nosso maior modelo, você vai ver nos evangelhos que constantemente Jesus se retirava para orar. Cansado do dia de caminhar, de andar longas distâncias, de resolver um monte de bronca, mas ele ia orar. Veja em Lucas 4, 42. Lucas 4, 42. Eu vou ler só 3 versículos rapidinho. Lucas 4, 42. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário, um lugar deserto para orar. Lucas 5, 16. Lucas 5,16 diz, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 6,12. Só algumas passagens, Lucas 4, Lucas 5, Lucas 6. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Só em 3 capítulos a gente pegou de Jesus. Ele só ora, ora, ora. Quando foi a última vez que você passou a noite orando? Pastor, estou empolgado hoje, vou tirar a noite para orar. Não vou dormir não. Vou orar a noite todinha. É assim que Jesus fazia. E veja, ele era Deus
E ele orava constantemente. E você, estrelinha de Jesus, acha que não precisa orar. Acha que você é sábia ou sábio o suficiente e sabe quais são as melhores decisões para a sua vida. Se você deseja uma vida mais abençoada, com mais gratidão e menos reclamação, escolha retribuir um nível elevado. Independente das circunstâncias, escolha alegria e desenvolva essa vida de oração. E quarto e último lugar, seja sempre agradecido. Seja sempre agradecido. A gratidão, com toda certeza, é uma linguagem celestial. É a linguagem que agrada o coração de Deus. Um coração grato, um coração agradecido. Porque a gratidão, ela abre portas das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Jesus era assim, ele agradecia, independente das circunstâncias ao redor dele. Veja que coisa interessante, tinha mais de 5.000 pessoas com fome, só tinha 5 pães e 2 peixinhos lá, e Jesus pega o pão, ele agradece. Não tem lógica, 5 pães para 5.000 pessoas, mas mesmo assim, antes de tudo, ele agradece, parte e entrega para dar aos seus discípulos. Porque um coração grato, a gratidão, ela abre portas dos milagres de Deus, ela abre portas das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Porque o contrário também é verdade. Se a gratidão abre portas, a ingratidão, ela fecha portas. Veja, existia uma promessa para todo o povo de Deus que estava como escravo no Egito. A promessa de Deus era para todas as pessoas que existia um lugar, que era uma terra prometida, que manava leite e mel, e eles iriam tomar posse. Mas todo mundo tomou posse? Não. Por quê? Murmuração, ingratidão. Porque a ingratidão, ela fecha as portas da bênção que seria derramada sobre você. Lá no versículo 18 de Tessalonicenses 5, que a gente leu, diz assim, ó: deem graças em todas as circunstâncias. Não é só nas circunstâncias boas, não são só nas circunstâncias agradáveis, mas são em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Então, quando tudo vai bem, você precisa dar graças a Deus, mas também quando as tribulações chegam, o seu coração precisa se manter grato ao Senhor, porque Deus não é um Deus sádico. Deus não quer ver a sua destruição, Deus não quer ver a sua ruína, não é isso que Ele quer, mas Ele quer que você confie nele, que você dependa dele, porque no final, a palavra de Deus promete que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. No final, a promessa, a palavra dele fala que existe uma mesa posta diante dos meus adversários. No final, a palavra dele fala que a sombra do Onipotente nós vamos descansar. No final, a palavra dele fala que rios de água viva fluirão do nosso interior. No final, a Bíblia fala que ruas de ouro e a glória de Deus vai invadir a nossa vida para sempre. Amém? Então, cultive um coração agradecido. Não tenha um olhar de escassez. Não queira ter aquilo que você não precisa para aquele momento. Quando você estiver triste, chateado, deprimido, comece a agradecer e a louvar ao Senhor. Porque todo salvo em Cristo tem muito para agradecer. Tem muito para agradecer, nós temos muito para agradecer. Nós não merecíamos nada e recebemos filiação. Somos não só filiação, nós somos herdeiros de tudo. Meu Deus do céu, que tamanho amor, que tamanha misericórdia que nos alcança. Eu sempre falo, eu gosto de fazer uma analogia que traz para a gente entender o tamanho da graça, da misericórdia de Deus por mim e por você. Imagina, Luísa, tu devendo R$10 para Guicinho, e aí Guicinho chega para tu, quando chega lá, Guicinho pergunta: Luísa,
Cadê aqueles 10 reais que está me devendo, Luísa? Luísa, que sim, eu não tenho esse dinheiro para te pagar. O que se faz? Beleza, Luísa, não precisa pagar mais não. 10 reais está tudo certo. Como é que tu vai ficar, Luísa? Com o coração agradecido. Vou dizer, beleza, que sim, vai lá perto de mão. Perto aqui, irmão, come 10. Valeu pelos 10 reais. Mas aí, Luísa, ela pediu dinheiro também, a Davi, a esposa do Guicinho. Só que ela pediu R$1.000 emprestado. Aí já foi um negócio mais pesado. Mas Davi estava prosperando. Quando Davi foi pedir dinheiro, Luísa não tinha para pagar. Aí Davi fez, Luísa, tá apertado as coisas? Não precisa pagar mais os R$1.000, não. Tá tudo certo. E aí, como é que vai ficar, Luísa? Muito agradecida. Muito mais do que 10 reais. Você acabou de ganhar R$1.000. Quer dizer, Davi, glória a Deus. Tu é muito bondoso. Vem cá, me dá um abraço. E vai dar um abraço e Davi pelos R$1.000. Veja que coisa boa. Mas aí, Luísa, ela pede mais dinheiro emprestado. E ela acabou pedindo R$100.000. A Deilson, que é comerciante aí, ela pediu, Deilson, me empresta R$100.000, aí eu quero começar um negócio. E a Deilson vai lá e empresta R$100.000 para ela. E aí, quando chega o momento de pagar, Luísa não tem. E a Deilson chega para pegar, Luísa, eu preciso de dinheiro, ela não tem como pagar. Mas a Deilson faz, tudo bem, Luísa, não precisa pagar mais não. Eu vou dar meu jeito e eu vou resolver essa bronca aqui. Como é que tu vai ficar, Luísa? Extremamente grata. Talvez fazer, Deus, eu tenho uma dívida eterna com você. Eu vou ser sempre grata a você, porque você fez esse ato de misericórdia comigo. Veja que coisa massa, R$100.000. Mas só que agora, vamos supor que você está devendo, Luísa, R$1 milhão a alguém. R$1 milhão é muito dinheiro para a nossa realidade. E vamos colocar Jesus Cristo. Você estava devendo R$1 milhão para Jesus Cristo. Talvez para você hoje é uma dívida impagável. Mas Jesus é tão gracioso, tão misericordioso, e você provavelmente iria morrer se não pagasse essa dívida. Jesus fala, Luísa, faça o seguinte, você não vai precisar pagar mais esse R$1 milhão. E não só isso. Esse seu R$1 milhão está pago, e não só isso. Eu vou te emprestar mais 2 milhões para você. E é seu. É isso que a graça de Cristo nos faz. Ela não só perdoou uma dívida impagável, mas ela te colocou no lugar de herdeiro, de herdeira em Cristo. Ela colocou ao lado de Jesus. Meu Deus do céu. Que graça misericordiosa. E é esse olhar que eu e você nós precisamos ter nessa noite. Meu Deus, Jesus pagou uma dívida impagável. Eu não preciso ter apenas um coração agradecido. Não foi R$10 que eu apertei a mão de Guicinho. Não foi 1.000 que eu abracei Davi. Não foi 100.000 que eu fiquei com uma dívida eterna com a Deilson. Não foi só isso. Foi muito mais do que você poderia pagar. E eu pergunto a você, como é que eu e você, nós precisamos ser agradecidos com Cristo? Porque nós vamos continuar reclamando daquilo que não aconteceu, do namoro que deu errado, da casa que não aconteceu, do relacionamento que está passando crise, das coisas que não estão acontecendo. Meu Deus, olha para Cristo, olha para o que Ele fez, para aquilo que Ele pagou, e não só isso, aonde Ele nos colocou. Essa visão de gratidão muda toda a realidade da nossa vida, vem? Então que nessa noite a gente saia daqui, que a gente entenda que para essa vida mais que abençoada, eu preciso ter um coração mais grato e reclamar menos, amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos para a gente orar? Vou convidar o louvor para vir para cá. Senhor Deus, Pai, nessa noite nós queremos te pedir perdão, Senhor, pela nossa ingratidão.